Pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Atos 27, 25. Paulo recebeu uma promessa especial e ele declarou abertamente sua fé nela. Ele acreditava que Deus iria cumprir cada detalhe dessa promessa. Dessa forma, ele endossou sua crença de que Deus é verdadeiro. Cada um de nós é obrigado a fazer isso com aquelas palavras do Senhor que se aplicam ao nosso caso. Isso é o que eu quero dizer quando digo endosse a promessa. Um amigo pode confiar a mim um cheque para o orfanato com estes dizeres no verso: paguem a ordem de Charles Haddon Spurgeon a soma de 10 libras. Seu nome é honrado, o seu banco é sério, mas não recebo nada desse gesto de bondade até assinar meu próprio nome no verso do seu cheque ou de sua ordem de pagamento. É um ato muito elementar. Eu simplesmente assino meu nome e o caixa me paga. Minha assinatura, no entanto, não pode ser dispensada. Há muitos nomes mais ilustres do que o meu, mas nenhum deles pode ser usado em vez do meu próprio. Se eu escrevesse o nome da rainha, isso não me serviria para nada. Se o secretário do Tesouro assinasse no verso do documento, seria um ato em vão. Eu mesmo devo afixar meu próprio nome. Da mesma forma, cada um deve aceitar, assumir e endossar pessoalmente a promessa de Deus por sua própria fé individual, ou não obterá nenhum benefício com isso. Se você escrevesse versos de John Milton em homenagem ao banco, ou superasse Alfred Tennyson em versos em louvor ao generoso benfeitor dos órfãos, ainda assim não ganharia nada. A linguagem mais refinada dos homens e dos anjos não teria nenhuma serventia. O que é absolutamente necessário é a assinatura pessoal daquele que é nominado como destinatário. Por mais perfeito que seja o esboço que o lápis de um artista possa rabiscar do verso do cheque, isso também não seria de nenhum proveito. O nome simples escrito pelo próprio destinatário é o que se exige, e nada será aceito em seu lugar. Devemos crer na promessa individualmente por nós mesmos e declarar que sabemos que ela é verdadeira, ou não receberemos nenhuma bênção. Nenhuma boa obra, nenhuma apresentação cerimonial ou sentimento de arrebatamento pode tomar o lugar de uma simples confiança. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Algumas coisas podem ser de uma forma ou de outra, mas no que tange ao que estamos tratando, deve ser assim. Pode-se dizer que a promessa se processa assim: prometo pagar a ordem de qualquer pecador que crê em mim a bênção da vida eterna. O pecador deve escrever seu nome no verso do cheque. Nada mais lhe será exigido. Ele acredita na promessa, vai ao trono da graça com ela e procura receber a misericórdia que ela lhe garantiu. Ele terá essa misericórdia. Ele não pode deixar de fazê-lo. Está escrito: quem crê no Filho tem a vida eterna. João 3,36. E assim é. Paulo acreditava que todos os que estavam no navio com ele no momento do naufrágio em Malta escaparia porque Deus o havia prometido. Ele aceitou a promessa como ampla garantia para o fato e agiu de acordo. Ele estava calmo em meio à tempestade. Ele deu a seus companheiros conselhos sábios e sensatos acerca de como quebrar o jejum e, em geral, administrou os assuntos como quem estava seguro de um escape feliz da tempestade. Assim, ele tratava Deus como ele deveria ser tratado, ou seja, com confiança inquestionável. Uma pessoa íntegra gosta de ser confiável e se entristeceria se visse que era considerada com desconfiança. Nosso Deus fiel zela por sua honra e não pode suportar que o tratem como se ele pudesse ser falso. A incredulidade provoca o Senhor acima de qualquer outro pecado. Toca a menina de seus olhos e atinge ele profundamente. Longe de nós cometermos um erro tão infame para com nosso Pai Celestial. Creamos nele integralmente, não colocando limites à nossa sincera confiança em sua palavra. Paulo declarou abertamente sua confiança na promessa. É bom que façamos o mesmo. Justamente neste momento,
Testemunhos ousados e sinceros da verdade de Deus são muito necessários e podem ser de valor incalculável. O ar está cheio de dúvidas. De fato, poucos acreditam de forma real e substancial. Alguém como George Miller, que acredita em Deus para a manutenção de 2.000 crianças, é um personagem raro. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Diz Lucas 18:8. Portanto, vamos testemunhar. A incredulidade nos desafiou, que nenhum coração fique amedrontado, mas que encontremos o gigante com a funda e a pedra da real experiência e do testemunho inabalável, como está em 1 Samuel 17. Deus cumpre sua promessa, e nós sabemos disso. Vamos endossar cada uma de suas promessas. Sim, faremos isso com nosso sangue, se fosse necessário. A palavra do Senhor permanece para sempre, como diz Isaías 40:8 e 1 Pedro 1:25. E disso somos testemunhas destemidas, todos nós que somos chamados por seu nome, como está em Isaías 43:7. O apóstolo Paulo diz: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. 1 Timóteo 4:8. Um tipo de pedantismo impede que alguns cristãos tratem o evangelho como se sua esfera estivesse entre os lugares comuns da vida cotidiana. Para eles, trata-se de algo transcendental e sentimental, mas uma criação de ficção piedosa de que uma questão de fato. De certo modo, eles acreditam em Deus, mas no que diz respeito às coisas espirituais e à vida que está por vir, eles se esquecem totalmente de que a verdadeira piedade tem a promessa da vida que agora é, assim como da que há de ser. Para eles, parece quase uma profanação orar sobre os pequenos assuntos de que se compõe a vida cotidiana. Talvez eles se assustem se eu ousar sugerir que isso os faça questionar a realidade da sua fé. Se isso não puder ajudá-los nos pequenos problemas da vida, será que os apoiará nas grandes provações da morte? Se não pode lhes ser de proveito quanto à alimentação e ao vestuário, o que pode fazer por eles quanto ao seu espírito imortal? Na vida de Abraão, percebemos que sua fé tinha a ver com todos os acontecimentos de sua peregrinação terrena. Estava relacionada com sua mudança de um país para o outro, com a separação de um sobrinho do seu acampamento, com a luta contra os invasores, especialmente com o nascimento do filho há muito prometido. Nenhuma parte da vida do patriarca estava fora do círculo de sua fé em Deus. Ao final de sua vida é dito: e o Senhor em tudo o havia abençoado. Gênesis 24:1. O que inclui tanto os elementos materiais quanto os espirituais. No caso de Jacó, o Senhor prometeu-lhe pão para comer e roupas para vestir, e trazê-lo em paz à casa do seu pai. E todas essas coisas são de caráter temporal e terreno. Certamente, esses primeiros crentes não afastaram as bênçãos atuais do pacto, nem consideraram como um assunto transcendental e místico acreditar em Deus. Para eles, não havia qualquer linha de demarcação entre secular e sagrado na vida deles. Eles viajaram como peregrinos, lutaram como cruzados, comeram e beberam como santos, viveram como sacerdotes e falaram como profetas. Sua vida era a sua religião, e sua religião era a sua vida. Eles confiaram em Deus, não apenas sobre certas coisas de maior importância, mas acerca de tudo, e por isso, mesmo um servo de uma das suas casas, quando foi enviado em uma missão, orou: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Gênesis 24:42-44. Essa era a fé genuína, e é nosso dever imitá-la, e não mais permitir que a essência da promessa e a vida de fé se evaporem em meras fantasias sentimentais e visionárias. Se a confiança em Deus é boa para qualquer coisa, ela é boa para tudo dentro da linha da promessa. E é certo
que a vida que agora está dentro dessa jurisdição. Querido, observe e use de forma prática as palavras de Deus como estas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Êxodo 23, 25. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Jó 5, 19. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Salmos 37, verso 3. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Salmo 84, verso 11. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vai te cobrir com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Salmo 91, 3 e 7. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Isaías 54, 17. Nosso Salvador pretendia que a fé fosse a nossa tranquilizadora em relação aos cuidados diários, ou ele não teria dito: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Mateus 6, 25 e 26. O que mais ele poderia ter querido dizer quando usou a seguinte linguagem, a não ser o exercício da fé em relação às coisas comuns da vida e até às coisas materiais? Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Lucas 12, 29 e 30. Paulo quis dizer o mesmo quando escreveu: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Aquele que ascendeu para preparar o céu para nós, não nos deixará sem provisão para a viagem até lá. Deus não nos dá o céu como o Papa deu a Inglaterra ao rei espanhol, como se ele pudesse tê-lo feito na verdade, mas ele torna a estrada segura até o fim da jornada. Agora, nossas necessidades terrenas são tão reais quanto nossas necessidades espirituais, e podemos descansar seguros de que o Senhor as suprirá. Ele nos enviará esses suprimentos no caminho da promessa, da oração e da fé, e assim fará deles um meio de educação para nós. Ele nos preparará para Canaã por meio da experiência do deserto. Supor que as coisas terrenas são de pouca importância para o nosso Deus benevolente é esquecer que ele observa o voo dos pardais e conta os cabelos da cabeça do seu povo, como está em Lucas 12. Além disso, tudo é tão pequeno para ele que, se ele não se importa com as coisas pequenas, ele não se importaria com nada. Quem deve classificar os assuntos por tamanho ou peso? O ponto de virada da história pode ser uma circunstância diminuta. Bem-aventurado é o homem para quem nada é pequeno demais para Deus, pois certamente nada é pequeno demais para nos causar tristeza ou nos envolver em perigo. Um homem de Deus certa vez perdeu uma chave. Ele orou acerca desse assunto e a encontrou. Ele se referiu a isso como uma circunstância estranha. Na verdade, não era nada de anormal. Alguns de nós oramos acerca de tudo e nos preocupamos de que as coisas infinitesimais não sejam santificadas pela palavra de Deus e pela oração.
A inclusão de coisas triviais não é um problema para a nossa consciência, mas a omissão delas, sim. Estamos certos de que, quando o nosso Senhor deu aos seus anjos o encargo de guardar nossos pés das pedras no caminho, como está no Salmo 91:11, ele colocou todos os detalhes de nossa vida sob os cuidados celestiais. E estamos contentes de entregar todas as coisas aos seus cuidados, e assim não vivemos ansiosos. É um dos milagres permanentes da presente dispensação que em Cristo temos paz contínua sob todas as provações, e através dele temos poder em oração para obter do Senhor todas as coisas necessárias para esta vida piedosa, para a vida e piedade. A experiência desse que vos fala tem sido testar o Senhor centenas de vezes sobre as necessidades terrenais, sendo levado a isso por cuidar de órfãos e estudantes. A oração tem muitas vezes trazido suprimentos oportunos e eliminado sérias dificuldades. Eu sei que a fé pode encher uma sacola, fornecer uma refeição, mudar um coração endurecido, adquirir um local para um edifício, curar doenças, apaziguar rebeliões e conter uma epidemia. O dinheiro atende a tudo, diz Eclesiastes 10:19, ou seja, o dinheiro nas mãos de alguém deste mundo, assim como é a fé nas mãos do homem de Deus. Todas as coisas no céu, na terra e sob a terra respondem ao comando da oração. A fé não é para ser imitada por um charlatão, nem simulada por um hipócrita, mas onde ela é real e pode agarrar uma promessa divina com firmeza, é uma grande maravilha. Como desejo que vocês creiam em Deus a ponto de apoiar-se nele em todas as preocupações de suas vidas. Isso os conduziria a um novo mundo e lhes traria provas tão confirmadoras da verdade de nossa santa fé que vocês iriam rir dos céticos em seu desprezo. A fé singela em Deus proporciona ao coração sincero uma prudência prática, a qual estou inclinado a chamar de senso comum santificado. O crente de mente simples, embora seja ridicularizado como se fosse um tolo, tem uma sabedoria sobre ele que vem de cima e efetivamente confunde a astúcia dos ímpios. Nada intriga mais um inimigo malicioso do que a certeza absoluta de um crente diante de situações adversas. Aquele que crê em seu Deus não tem medo de más notícias, pois seu coração encontrou uma calma segura ao confiar no Senhor. De mil maneiras, essa fé adoça, engrandece e enriquece a vida. Experimente, querido, e veja se ela não lhe rende uma riqueza imensurável de bem-aventurança. Ela não o isentará de problemas, pois a promessa é esta: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Isso também o fará se gloriar nas tribulações, segundo sua promessa. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5:3-5. Como diz o hino, minha fé não só voa para o céu, mas caminha com Deus aqui embaixo. Para mim são dadas todas as coisas diariamente, enquanto peregrino de um lado para o outro. A promessa fala de mundos acima, mas não apenas destes. Ela me alimenta e me veste agora com amor, e faz deste mundo o meu. Confie no Senhor e Ele responde, nas coisas grandes e pequenas. Ele honra a fé com suprimentos imediatos, e a fé o honra em tudo.